Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma alegria estar aqui com vocês neste dia especialíssimo. A liturgia da igreja hoje celebra a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Vocês sabem que a festa da Assunção, ela é tradicionalmente celebrada no dia 15 de agosto. Mas aqui no Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte. Então, hoje, o Brasil inteiro, né, se une com a festa do céu de celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora. Então, queremos hoje refletir de forma especial sobre a Virgem Santíssima. E eu queria falar para vocês a respeito do papel de Nossa Senhora na nossa salvação. Vejam, é interessante a gente notar o seguinte: Deus, durante o tempo em que Jesus esteve aqui na terra, e que a própria Virgem Maria esteve aqui na terra, Deus fez questão de alguma forma, esconder Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi um grande devoto de Nossa Senhora, ele diz assim, que Deus escondeu Maria dela mesma. Ou seja, nem Nossa Senhora, ela mesma, se dava conta da sua grandeza. E é interessante, é bonito a gente se dar conta disso. Por quê? Porque Deus poupou Nossa Senhora da soberba, do orgulho. Ela era a humilde serva do Senhor. Como está escrito, não é? No Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora diz, Ele olhou para a humildade de sua serva. Nossa Senhora olha para o anjo e diz assim, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Ela se comportou em tudo como serva humilde. E o próprio Jesus, durante o tempo dele aqui na terra, fez questão que a Virgem Maria vivesse na humildade, quase que escondendo o tesouro precioso, que é a mãe dele. Mas aí aconteceu uma coisa. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e a partir dali, Maria começou a assumir o seu papel grandioso na história da nossa salvação. O papel grandioso de Maria na história da igreja começou a se revelar cada vez mais a partir da cruz de Cristo. Na cruz, Jesus, que ia partir para o Pai, disse, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Era Jesus dando a Virgem Maria para nós e nos dando a ela. Como que se ele dissesse assim, esta é a minha mãe. Esta é a mãe de vocês agora. Agora a Virgem Maria vai nos acompanhar daqui para frente. Então, a partir da cruz de Cristo, a figura de Nossa Senhora vai crescer cada vez mais, e vai ficar cada vez mais claro o papel dela na história da nossa salvação. Como que a gente sabe disso? Vamos aqui aproveitar dos estudiosos, das pessoas que se debruçaram e estudaram a história da igreja. Se a gente estudar a história da igreja, nós vamos ver que a igreja ela era católica desde o começo. A igreja não ficou católica depois. Ela era católica desde o começo. Vamos contar essa história para você brevemente.
depois que Jesus subiu aos céus, a igreja foi começando a tomar consciência do papel extraordinário de Maria na história da salvação. E aí veio a reflexão da igreja. Jesus era o novo Adão. Se existe um novo Adão, existe uma nova Eva. E esta nova Eva é a Virgem Maria. Então, se começou a ver o paralelo extraordinário e maravilhoso que Deus tinha feito. É interessante, Deus faz as coisas, aí depois a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, vai refletindo, vai vendo, nossa, olha só o que Deus fez, e a gente vai reconhecendo o quanto Ele foi se revelando maravilhosamente. Como é que o pecado entrou no mundo? Como é que o pecado saiu do mundo? Não é? O método, o meio como o pecado entrou no mundo é o método, o meio pelo qual o pecado saiu do mundo. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Um dia, havia uma mulher. Essa mulher, ela era virgem. Essa mulher era imaculada, sem pecado original, virgem e imaculada. Essa mulher, virgem e imaculada, estava prometida em casamento, noiva. Essa mulher, virgem, imaculada, prometida em casamento, recebeu a visita de um anjo. Como é o nome dessa mulher? Mais forte, como é o nome dessa mulher? Maria. Não, o nome dessa mulher é Eva. Sim. Eu estou fazendo isso de propósito para mostrar para você como Eva e Maria, no começo da história, são idênticas. Eva era imaculada. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, eles eram imaculados, eles não tinham pecado original, não tinham pecado ainda. Eva, quando Deus colocou ela no paraíso, junto com Adão, ela era virgem. Eva, quando Deus a colocou no paraíso com Adão, ela era noiva de um homem chamado Adão. Não tinham se casado ainda, não tinham se unido ainda. Eva, imaculada, virgem e noiva, foi visitada por um anjo. Só que aqui começa a diferença. Esse anjo chamava-se Satanás. A serpente. A antiga serpente. Está escrito lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, essa visita do anjo a uma virgem imaculada, esposa de um homem. E então a virgem recebeu a proposta do anjo. Seja como Deus. Desobedeça. Não creia no amor de Deus. Esta é a grande tentação de Satanás. Satanás chegou para Eva e disse: Deus diz que ama você, né? Diz que Deus ama você, quer o seu bem, que nada. Deus é um velhaco. Deus está querendo passar a perna em vocês. Ele proibiu de comer desta árvore aqui. Ah, se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão ser como deuses. Vocês serão deuses. Ele está passando a perna em vocês. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vejam como o demônio, como Satanás, semeou a ideia,
semeou a inimizade com Deus. É aqui que está o pecado original. É aqui que está a tragédia do pecado original. A tragédia do pecado original está no fato de que nós começamos a olhar para Deus como se Ele fosse o nosso rival. Como se Ele fosse nosso antagonista, nosso adversário. Como se Deus quisesse o nosso mal e não o nosso bem. Deus pede de nós uma obediência. Deus pede de nós para não pecar, para não fazer tal e tal coisa. E a gente diz, Deus é um desmancha-prazeres. Deus é um chato. E parece que porque é proibido, a gente quer, né? Porque é proibido, a gente quer. Porque é proibido, a gente deseja mais. Se não fosse proibido, a gente nem olhava. Deus dá para Adão e Eva um jardim inteiro, no qual jardim eles podiam comer o fruto que eles quisessem, seja qual for o fruto. Mas eles só querem aquele lá que está proibido. Aquele que está proibido é o que eu quero. Não, mas olha aqui, você tem uma feira inteira, você tem milhares de frutos para comer. Não, mas eu quero aquele. Você está dizendo que não pode aquele, eu quero aquele. É impressionante como nós somos rebeldes. E Eva então pecou. Eva pecou porque quis ser como Deus, porque quis ser soberba, porque ela caiu na armadilha de Satanás e como Satanás resolveu ser soberba. Eu quero ser Deus sem Deus. Eu não quero receber a graça de Deus, eu quero tomar posse dela e agarrá-la e tomá-la para mim. Eu não quero receber nada de Deus, eu quero agarrar e roubar. Aqui está a tragédia de Eva. A igreja começou a refletir sobre isso e viu que havia um paralelo extraordinário com a Virgem Maria. Porque milhares e milhares de anos depois, a história se repetiu. Não mais no jardim do paraíso, mas no jardim de casa da Virgem Maria. Maria estava no seu jardim e aparece um anjo. Um anjo, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Quantas vezes a gente repete isso, né? Rezando ângelos. O anjo do Senhor veio a esta mulher, imaculada, virgem e esposa, prometida em casamento a um homem chamado, dessa vez, José, não mais Adão. E a virgem não se chama mais Eva, chama-se Maria. Mas Maria é a nova Eva. E ela então recebe a visita do anjo. E ao invés de reagir como Eva, querendo ser soberba, se colocar no lugar de Deus, ela humildemente se abaixa e diz: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva, humilde, pequena. Ela se rebaixou, se fez pequenina, obediente. E é aí que a salvação entrou no mundo. O pecado entrou no mundo pelo não de Eva. A salvação entrou no mundo pelo sim de Maria. Como Eva cooperou para a perdição, Maria cooperou para a salvação. Mas não parou por aí a cooperação dela. Um dia, havia uma árvore e um fruto. Eva, no passado, teve a árvore do bem e do mal no paraíso e ela então quis roubar aquele fruto.
milhares e milhares de anos depois, Maria estava lá, ao pé de uma árvore, a árvore da cruz. E na árvore estava o fruto do seu ventre, Jesus. E ao invés de segurar, ela entregou. Ao invés de roubar para si e dizer, o filho é meu, fica comigo, qualquer mãe faria isso. Qualquer mãe iria querer segurar o seu filho e dizer, não, meu filho não vai sofrer. Ela entrega o seu filho. Ela se une ao sacrifício de Cristo na cruz e entrega. Ela entregou. Então vejam, meus queridos, como, desde o início da igreja, a igreja começou a fazer essa reflexão e ver esse paralelo extraordinário que existe entre Eva e Maria. Então, São Paulo diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, por um só homem convinha que o pecado saísse do mundo, Jesus Cristo. É São Paulo quem chama então Jesus de novo Adão. Jesus é o novo Adão. Aos poucos a igreja então foi vendo que não havia somente um novo Adão, havia uma nova Eva. Então já lá na antiguidade, no tempo dos apóstolos, na época, na era apostólica, a igreja começou a notar que Maria era a nova Eva e começou a chamá-la de nova Eva. É impressionante. Logo ali, no início da igreja, não estou falando um século depois, não, na época dos apóstolos. E como é que eu sei que é na época dos apóstolos? Por quê? Porque existem vários testemunhos do segundo século que chamam Maria de nova Eva. Ora, na época em que não havia internet, televisão, as comunicações que tem hoje, se de repente, em vários lugares do mundo, todo mundo começa a chamar Maria de nova Eva, é porque isso veio de um lugar comum. Você imagina comigo, se os vários galhos de uma árvore começam a dar o mesmo fruto, é porque existe um tronco comum, não é verdade? Muito bem. Se no século II todo mundo começa a chamar Maria de nova Eva, é porque tem um tronco comum. E o tronco comum do segundo século é o primeiro século. E o primeiro século é o templo dos apóstolos. Não tem dúvida disso. É o tempo dos apóstolos. O tempo dos apóstolos chamava Maria de nova Eva. Então é algo que a gente pode ter uma segurança a partir dos estudos que foram feitos, olhando para quem chamou Maria de nova Eva. São Justino, o mártir, Santo Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, etc. Os grandes escritores da passagem do primeiro para o segundo século chamaram Maria de nova Eva. Então é evidente que desde o tempo dos apóstolos Maria era a nova Eva. Isso quer dizer que ela não é somente uma mulher santa. Maria, para nós católicos, não é somente uma santa igual aos outros santos, uma santa maiúscula, não é? Uma santa que tem um pouquinho mais daquilo que todos os santos têm. Maria, São João, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. Os santos, o que é que eles fazem? Eles são santos, eles têm uma vida reta. E Maria tem, mas tem bem mais. Os santos intercedem, Maria também intercede, mas intercede bem mais. Os santos são discípulos de Jesus, mas Maria é muito mais discípula. Tudo isso que eu estou dizendo é verdade, de fato, Maria, como os santos, ela é santa, só que bem mais. Como os santos, ela intercede, só que bem mais. Como os santos, ela é discípula, só que bem mais. Só que não para por aí. Existe algo que Maria fez e faz que nenhum santo fez e nem fará. Nenhum santo é cooperador na redenção da humanidade do jeito que Maria foi e é. Por isso,
ela merece o título de co-redentora, que quer dizer chamar Maria de co-redentora. Maria estava aos pés da cruz, e Maria, aos pés da cruz, colaborou com a redenção. Como é que nós somos salvos? Já parou para pensar? Qual foi a nossa salvação? Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz, amém? Repete assim comigo: eu fui salvo. Pela graça de Deus, derramada em nossos corações, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz. É assim que a gente é salvo. O Espírito Santo, quando age em nosso coração, o Espírito ele foi entregue, a graça de Deus foi entregue aos nossos corações a partir da cruz de Cristo. Tudo brota da cruz de Cristo. Como diz o evangelista São João, Jesus, dando um grande grito, entregou o Espírito. Nós somos salvos, não é, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora vem a pergunta: o que é que Jesus sacrificou na cruz? Sacrificou a sua vida inteira. Ele entregou-se. Mas vejam só, para fazer isso, Deus, gente, isso aqui é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Deus não é capaz de fazer sacrifício. Porque Deus é Deus. Deus, Ele não sofre, porque Ele é Deus, Ele é inatingível. Deus não fica doente, Deus não sente dor, Deus é impassível, Deus é incorruptível, Deus não pode morrer, Deus é imortal, Deus é todo-poderoso. Deus não pode morrer. O que é que Ele faz? Ele se fez homem, Deus veio se fazer homem para poder morrer por nós. Então, Deus morreu na cruz, sim, uma pessoa divina morreu na cruz, a segunda pessoa da Santíssima Trindade morreu na cruz para nos salvar, mas essa morte aconteceu porque Deus se fez homem. Para que Deus pudesse morrer por nós, Ele precisava se tornar homem, Ele precisava ter um corpo. Pergunta: de quem foi que Ele recebeu esse corpo? De Maria. Maria, em primeiríssimo lugar, colaborou com o sacrifício da cruz, gerando nela, qualquer mãe sabe disso. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. As mães, vamos lá, as mães? Muito bem. Como é que você fez para dar o corpo para o seu filho? Você gerou durante 9 meses, foi ou não foi? Não é isso? Maria gerou o corpo do seu filho, o mesmo corpo que depois será crucificado e entregue na cruz, o mesmo corpo que depois nós iremos adorar na Eucaristia. Aquele corpo foi gerado por Maria, portanto, Maria realizou na nossa salvação, na história de nossa salvação, ela realizou uma obra que nenhum santo jamais realizou ou realizará. Maria não é simplesmente um santo maiúsculo, um santo maior do que os outros. Ela é realmente alguém que agiu. Quem é o Salvador? Claro, Jesus. Mas Jesus, quando nos salva, Ele não quer nos salvar sem usar as suas criaturas. Ele quer que a gente colabore na salvação. Por exemplo, Deus poderia agora plantar a semente da sua palavra em todos os corações do mundo inteiro, automaticamente, assim, no estalar de dedos, sim ou não? Deus pode ou não pode?
Mas ele não quer isso. Sabe o que ele quer? Ele quer que o Padre Paulo pregue, que o Padre Eduardo pregue. Ele quer que a TV Século XXI leve essa palavra lá na sua casa para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Ele quer que você trabalhe, sofra, colabore, ajude na obra de evangelização da TV Século XXI. Deus quer que você se empenhe nisso. Deus quer que você ajude. Deus poderia magicamente, no estalar de dedos, plantar o Evangelho em todos os corações. Ele não quer isso. Ele quer salvar? Sim, mas Ele quer que nós cooperemos com a sua salvação. Assim Maria colaborou com a salvação, e quando nós dizemos que ela é corredentora, nós estamos dizendo que ela colaborou com a salvação de uma forma única, de uma forma especial, de uma forma que nenhuma outra criatura humana pôde ou poderá jamais colaborar, porque ela foi a mãe do Redentor. Ela deu a Jesus o corpo que ele iria sacrificar. E não somente isso, ela se sacrificou junto. Quando Simeão, lá no templo de Jerusalém, olhou para Maria e para José, trazendo a criança para ser oferecido, conforme está narrado no Evangelho, Simeão, lá no Evangelho de São Lucas, olhou para Maria e disse: uma espada de dor transpassará o teu coração. Ao dizer isso, Simeão está dizendo: veja, você irá colaborar no sacrifício. O próprio ato de sacrifício da cruz, Maria sofre junto com seu filho. Não é uma coisa que nós estamos inventando, gente. Está nas Sagradas Escrituras. E a igreja sempre considerou isso. Por isso, ela é a nova Eva. Como pelo pecado, por Adão entrou no mundo o pecado, por Jesus entrou no mundo a salvação. Então, como Eva colaborou na entrada do pecado, Maria colaborou na entrada da salvação. O Filho veio através dela, da sua obediência e da sua humildade. A salvação veio ao mundo pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz. Maria estava unida a esse sacrifício redentor de Cristo na cruz. Uma espada transpassará a tua alma. Então vejam que beleza, como nós podemos nos confiar a Nossa Senhora e dizer: Mãe do Redentor, ó Mãe do Redentor, do céu, ó porta, o povo que caiu, socorre e exorta. Ela é a Mãe do Redentor. Nós queremos nos levantar, vamos a ela. Vamos a ela. Ela nos ajuda. Vamos confiar, não somente no fato de que ela intercede, porque de fato ela intercede, mas também porque ela gera o Cristo em nós. Ela ajuda na gestação do Cristo em nós. Ela ajuda como mãe, cada um de nós, a abraçar a sua cruz, abraçar nas suas angústias, na sua dor, na sua dificuldade. Ela nos ajuda assim como ela estava lá, dando forças ao seu Filho Jesus. Na hora da cruz, ela está conosco também, para que nós carreguemos a cruz. Aquela belíssima cena do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando Jesus cai no chão com a cruz, e a mãe está lá para ajudá-lo a se reerguer, e ele diz para ela: veja, mãe, eu faço nova todas as coisas. Que o Senhor faça nova todas as coisas na sua vida, pela ação, intercessão da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe nesse dia da
assunção gloriosa da Virgem Maria aos céus. Singela doçura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal na fé, seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida.